Uma ótima noite, amigos. Amigos da cidade de Jequié, amigos que nos acompanham aqui, amigos que nos dão a oportunidade de, mais uma vez, compartilharmos alguns pensamentos, algumas ideias. Espero que estejamos tudo bem aí. Pelo que eu estou vendo, a transmissão já começou. Estou vendo aqui a Vanusa, a Silvia, José Moreira, meu grande amigo aqui de Cuiabá, Zanda Mascarenhas. Vocês estão ouvindo, pessoal? Tá bom o som, a imagem? Me dá um retorno aqui por mensagem para eu saber se está tudo funcionando corretamente. São 20 horas em Jequié, aqui em Cuiabá, Mato Grosso, 19 horas. Olha lá, que bom, a Zanda já me deu uma informação aqui. Amigos, é o seguinte, a convite da Confraternização Espírita Jequiéense, nós vamos abordar nesta noite, vamos refletir aqui a respeito do significado da vida. Como em toda reunião espírita ordinária, aquela reunião muito mais agradável, na qual nós estamos reunidos presencialmente, conversando, sendo recebidos no centro espírita. Desta vez, nós vamos... Deixa eu só encerrar aqui, que alguém está me ligando e o telefone não está no silencioso. Meu Deus. Meu Deus, até isso acontece em live. Enfim, parou. Ninguém liga o dia inteiro, na hora da live liga. Mas, enfim. Na reunião espírita, ordinariamente, nós somos recebidos no centro espírita. Há uma recepção fraterna. É bom que assim seja. Recebemos um acolhimento, um aperto de mão, um abraço, um olhar que seja, uma mensagem, muitas vezes, o centro espírita tem esse hábito, e nos direcionamos para o local da reunião pública, onde serão feitas as informações, as orientações, a nossa prece inicial, a palestra, e ao fim, depois do encerramento, com uma oração também, geralmente, vamos para o segundo momento, que é o passe. Como estamos em um ambiente virtual, nós vamos fazer de uma forma mais aproximada possível. Então, a Vanusa nos pediu para que lêssemos uma mensagem, uma prece breve de abertura, entrando na sintonia com os bons espíritos, com Jesus, e logo na sequência vamos abordar o tema principal, que a proposta da casa é que nós falemos sobre o significado da vida. Tudo bem? Vou pegar aqui. É interessante que estiver acompanhando aqui do lado, né? Pelo YouTube, os comentários dos amigos. Mas vou pegar aqui um livro de mensagens. Temos aqui o livro Pão Nosso, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Vamos abrir o acaso aqui e ver o que nos aguarda. É a mensagem número 54. Razão dos apelos. Inicia-se com uma mensagem de Pedro, em Atos, capítulo 10, versículo 29. Abre aspas. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar-me? E Emmanuel comenta. A pergunta de Pedro ao centurião Cornélio é traço de grande significação nos atos apostólicos. O funcionário romano era conhecido por suas tradições de homem caridoso e reto. Invocava a presença do discípulo de Jesus, atendendo a elevadas razões de ordem moral, após generoso alvitre de um emissário do céu. E, contudo, atingindo-lhe o círculo doméstico, o ex-pescador de Cafarnaum interroga sensato. Por que razão mandastes chamar-me? É a pergunta de Pedro. Simão precisava conhecer as finalidades de semelhante exigência, tanto quanto o servidor vigilante necessita saber
onde pisa e com que fim é convocado aos campos alheios. Esse quadro expressivo sugere muitas considerações aos novos aprendizes do Evangelho. Muita gente, por ouvir referências a esse ou aquele espírito elevado, costuma invocar-lhe a presença nas reuniões doutrinárias. A resolução, porém, é intempestiva e desarrazoada. Por que reclamar a companhia que não merecemos? Não se pode afirmar que o impulso se filie à leviandade. Entretanto, precisamos encarecer a importância das finalidades em jogo. Imaginai-vos chamando Simão Pedro a determinado círculo de oração e figuremos a aquiescência do venerável apóstolo ao apelo. Naturalmente, sereis obrigados a expor ao grande emissário celestial os motivos da requisição. E pautando no bom senso as nossas atitudes mentais, indaguemos de nós mesmos se possuímos bastante elevação para ver, ouvir e compreender-lhe o Espírito glorioso. Quem de nós responderá afirmativamente? Teremos, assim, suficiente audácia de invocar o sublime Cefas, tão somente para ouvi-lo falar? Reflexões oportunas de Emmanuel. Nesses dias em que vemos nos nossos meios familiar, religioso, pessoas invocando a presença deste ou daquele benfeitor, sem se portar, sem fazer uso da túnica nupcial que Jesus recomenda. Muitas vezes por vaidade, por curiosidade, ou então até mesmo brincando com os espíritos, como aquela brincadeira do copo. E há pessoas dizendo que isso é um trabalho espírita, é espiritual, mas não é espírita. A doutrina espírita e as reuniões espíritas têm por caráter principal a seriedade, a simplicidade, a amorosidade, mas também o bom senso. Que tenhamos bom senso em nossas reuniões. E agora, invocando, sim, a presença de Jesus entre nós. Ele nos disse que onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, lá ele estaria também. Então, nós estamos aqui no ambiente virtual, mas unidos em coração. Vamos pedir a proteção de Jesus para esses momentos da nossa live. Fechando nossos olhos, imaginando a figura amiga, visualizando a presença de Jesus a se aproximar, a nos abraçar e a ouvir a nossa prece. Senhor Jesus, Mestre de amor, de justiça, de caridade, agradecemos pela oportunidade de, mais uma vez, nos reunirmos, ainda que em ambiente virtual. Graças a Deus que existe o ambiente virtual aproximando as pessoas. Agradecemos por isso, Senhor, pela internet, pela amizade que fazemos com pessoas com as quais nem convivemos, mas já sentimos tanto carinho e gratidão. Agradecemos, Senhor, pelas lições do Evangelho, pelas lições que a doutrina espírita nos convida a refletir, a aprender com elas. E pedimos, Jesus, que nesses minutos que teremos juntos de reflexão, de pensamentos, de estudo, de compartilhamento de emoções, de sentimentos, nesses minutos, Senhor, que os bons espíritos estejam conosco, em nossos lares, onde quer que nós nos encontremos, nos inspirando, nos abençoando, a fim de que possamos ser bons instrumentos da Tua paz. Que assim seja, Senhor. É isso aí, amigos. Nós, conforme falávamos no começo, nós preparamos aqui algumas reflexões a respeito
do significado da vida. E é natural que nós perguntemos a nós mesmos, o que é a vida? Muitas pessoas passam um certo momento de sua vida e pensam nisso. É natural que pensemos, que queiramos pensar sobre isso. Por que estou vivendo? Por que estou na vida? Às vezes, muitos de nós, desde a nossa infância, já começamos a fazer essas perguntas para nós mesmos. Por que estou vivendo? Por que estou passando por isso? Por que estou nesta família? Por que estou vivo? Por que pessoas morrem próximas a mim e eu continuo vivo? Por que eu não entrei naquele ônibus que depois sofreu um acidente e aconteceram coisas terríveis e eu continuei vivo? Na adolescência é muito interessante que as pessoas pensam, o que eu vou fazer da minha vida? Que serei eu? Para que eu vou dar certo? Ou o que estou fazendo já da minha vida hoje? Por que estou aqui? Aquelas pessoas outras, ou mesmo, muitas vezes nós mesmos, passando por um momento de, talvez, invigilância, pelas dores, e na vida nós encontraremos dores, sem dúvida alguma, mas, às vezes, visita-nos à mente um pensamento assim, eu não pedi para nascer, por que eu estou vivendo isso? Esse sofrimento? Deus não gosta de mim. Se estou vivendo desta forma, passando por essa situação, enquanto outros têm uma vida de tanta felicidade, eu vejo na internet, no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, todos sorrindo. Parece que a vida é praia, sol, a vida toda. E eu aqui passando por isso, dificuldades financeiras, desemprego, sendo muitas vezes vítima de situações pelas quais eu preciso suportar, senão eu perco meu trabalho, passando por privações. Por que eu tenho dificuldades em me relacionar com as pessoas, ou em aceitar as pessoas como elas são, ou por que as pessoas são assim para comigo? Eu queria ser melhor tratado. Por que eu estou nessa vida? Qual o significado da vida? É natural que nós pensemos assim algumas vezes, ou muitas vezes. Não seria bom se nós não pensássemos. Se nós estivéssemos na vida apenas aceitando situações, aliás, acomodados com as situações, porque a aceitação é um movimento virtuoso de acolher aquilo que eu não posso mudar, aceitar circunstâncias, mas não acomodar-me diante daquilo que está a vida me colocando para aproveitar, como oportunidade de melhoria íntima. Nós, lendo o Evangelho, temos a passagem que diz assim, a passagem do Evangelho de João, que diz assim, no mundo, é uma fala de Jesus, no mundo tereis aflições. E com base nisso, muitas vezes a pessoa não quer viver. A pessoa lê o Evangelho e lê lá, no mundo tereis aflições, mas ela queria ter uma vida sem aflições. Uma vida de férias constante. É possível ter uma vida sem aflições? É possível ter uma vida sem dores? Num mundo como o nosso, que ainda é um mundo de provas, de testes, de expiações, de dores, é natural que nós venhamos a encontrar momentos de dificuldade, circunstâncias, ocasiões muito desafiadoras. É normal. Assim como é normal também, nestes dias pelos quais nós estamos passando, dias de verdadeira transição de mundo de provas para mundo de expiações, nós já sabíamos que passaríamos por isso, nós estudamos esse assunto, ou aqueles outros que estão agora entrando em contato com a doutrina espírita, com as lições da doutrina espírita, que estão tomando conhecimento agora, é importante perceber que não é nada que esteja categorizado como um castigo de Deus.
Nestes dias agora, assistindo a um vídeo de uma palestra de 2001, 2005, por aí, e é interessante que nós víamos ali naquela palestra uma reflexão de que nós estaríamos passando em breve por momentos de muitas dores. E aí depois vendo outros textos escritos em 2009, 2010, 2011, e aquelas pessoas refletindo sobre as dores causadas pelas catástrofes naturais, terremotos, maremotos, tsunamis. Por que na vida da gente tem tanta coisa assim? Tanta destruição. Qual o significado disso? E nós lendo os livros, tanto os livros escritos por autores contemporâneos nossos, quanto aqueles outros livros escritos por espíritos benfeitores, através da psicografia de médiuns respeitáveis, fidedignos, como Divaldo Franco, e os livros de Manuel Filomeno de Miranda, como o Espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. E vamos perceber que, ao longo dos anos, das décadas últimas, a doutrina espírita vem nos demonstrando que passaríamos por momentos de dor, de provas, e elas se tornariam ainda mais acerbas, justamente porque poderia ter sido amenizado, mas nós, seres humanos, vivendo na Terra, escolhemos utilizar a nossa vida para não fazer o bem que poderíamos ter feito, para não evitar o mal que poderíamos ter evitado. Mas assim também, neste momento de transição planetária, é natural que a humanidade esteja passando por um momento no qual aqueles espíritos, como nós também somos espíritos, mas aqueles nossos irmãos, porque ainda que não gostem de nós, são nossos irmãos, são criaturas de Deus, ainda que tenham escolhido a rebeldia contra Deus, não deixam de ter a filiação divina, de serem filhos de Deus. Esses espíritos arraigados ao mal, que se organizam, se o mal se organiza na Terra, se há o crime organizado na Terra, e tudo que nós vemos na Terra é uma cópia imperfeita do que existe no mundo espiritual, conforme os espíritos nos revelam, é natural que os espíritos se organizem também no mundo espiritual. E esses espíritos que se organizam no mundo espiritual para praticar o mal, para nos induzir ao mal, para fabricar substâncias no mundo espiritual que influenciam, sim, na vida material, para fabricar objetos, chips, microchips, para implantar na mente das pessoas, a fim de comandá-las à distância. Se toda a tecnologia, toda a intelectualidade avançada foi utilizado para o mal, por um exercício de livre-arbítrio desses espíritos, é natural que por uma questão de lei, de justiça, de amor, de caridade, mas também de causa e efeito, esses espíritos não tenham mais lugar na Terra. E estejam passando por um momento de serem levados para outros planetas, menos evoluído que a Terra. Menos evoluído, sim, que a Terra. Nesses planetas, a presença desses espíritos que da Terra são retirados, são levados, como sendo também isso uma prova do amor de Deus, porque não é um castigo eterno, mas é dar àquela pessoa, àquele ser, aquele filho de Deus, a oportunidade de estar no local adequado para que possa evoluir, segundo o seu grau de adiantamento moral. A sua inteligência será fundamental naquele mundo primitivo, a fim de que o mundo possa dar um salto de qualidade, de evolução. Por isso estamos vivendo. Mas é natural que nestes estertores pelos quais nós todos estamos passando, por esses momentos de dores coletivas, sobretudo agora com a pandemia do coronavírus, Covid-19, melhor dizendo, é natural que todos nós tenhamos momentos de dúvidas, de inseguranças, de incerteza. É natural pelo grau de adiantamento moral ao qual nós estamos neste momento, no nosso grau evolutivo. Mas também, assim como é natural termos insegurança, é natural nos sintonizarmos com a segurança que nós somos
herdeiros de Deus na vida, e isso ninguém tira de nós. Então, nesses momentos em que a dor está ao nosso lado, está dentro de nós, estamos sentindo as dores, a dor da perda do amigo, do familiar, do pai, da mãe, do irmão, do filho, a dor da perda de oportunidades, a dor que a pandemia causa em nossas vidas. Sim, na terra encontraremos aflições, sobretudo nesse momento. Mas, no próprio texto anotado pelo evangelista João, está escrito: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Ou seja, ele encarnou no mundo. O ser mais perfeito que já existiu em todos os tempos na Terra, o governante espiritual do nosso planeta, encarnou uma única vez, mas esteve entre nós na vida física, passando pelas dificuldades pelas quais nós passamos. Então, a vida, sem dúvida alguma, é uma oportunidade de agradecer, de reconhecer quem somos nós nesse contexto, o que podemos fazer, de que forma aproveitar as situações, mesmo durante as aflições. Por que vivemos? Viver é um castigo ou é uma oportunidade? Viver é uma pena, uma punição? É. Todas as vezes que nós olharmos a vida pelos olhos da matéria, do mundo, como Jesus disse, eu venci o mundo. É possível que nós também consigamos vencer o mundo a cada dia. É possível que nós consigamos viver no mundo sem sermos desse mundo materialista, imediatista, sensualista falando, que nos prejudica tanto no nosso processo de crescimento. Eu venci o mundo. Se Jesus pôde e venceu, e se ele é o nosso modelo maior, nosso exemplo, é possível que nós consigamos vencer nas pequenas coisas diárias e nas grandes, consequentemente. Nos pequenos detalhes. Se no mundo encontraremos dor, qual o significado da vida? Por que estou vivendo? Nós, espíritas, entendemos que a vida é uma só. Sem dúvida que a vida é uma só. Há pessoas que dizem, vocês espíritas acreditam em muitas vidas, vocês estão querendo o que não fizeram nessa vida, pode fazer o mal que quiser fazer, que na outra vida vocês vão reparar. Realmente, quem fala isso não tem conhecimento do que seja a doutrina espírita, tampouco conhecimento e orientação espírita para a própria vida. Porque a doutrina espírita, meus irmãos, como nós sabemos, ela é uma ciência, é uma filosofia de vida e também não deixa de ser uma religião. Filosofia porque nos convida, nos propõe a estudar, a refletir, como estamos fazendo aqui agora. Uma filosofia não é algo imposto na vida de alguém, é algo fruto de reflexões, de estudos científicos. A doutrina espírita é uma ciência. Não por outro motivo, Allan Kardec disse, se um dia a ciência disser que o espiritismo está comprovando coisas erradas, ou seja, se um dia a ciência conseguir demonstrar que o espiritismo é um equívoco, abandonem o espiritismo e fiquem com a ciência. Ele também foi quem nos orientou a encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E isso nos leva a uma fé raciocinada. Allan Kardec nos orientava a ficar com a ciência. Ocorre que nós estamos comprovando, verificando, que desde 18 de abril de 1857, quando foi publicado o Livro dos Espíritos, tudo aquilo que a doutrina espírita falou e vem falando nas obras complementares, porque nós temos na doutrina espírita uma obra básica, que é o Livro dos Espíritos, e 4 obras complementares, também kardecianas, e outras tantas suplementares fidedignas. São obras importantes que a doutrina espírita, que a revelação dos espíritos nos trouxe. E tudo que nós estamos percebendo é que a ciência séria dos dias atuais, como dos últimos anos, desde 1857, vem demonstrando cada vez mais que o que a doutrina espírita nos diz
é uma realidade. O que a ciência espírita... Por que é uma ciência? Porque não foi fruto da cabeça de Allan Kardec. Ele foi um grande organizador. Mas é a doutrina como ele mesmo nos diz. Como os espíritos dizem. Nós somos os espíritos dos homens que viveram na Terra. É a doutrina dos espíritos, que ele foi na Terra, um ser que reencarnou com uma missão de ser o coordenador desta revelação. Então, é uma filosofia de vida que nos propõe a viver de uma forma ética. É uma ciência, porque não veio da cabeça de uma pessoa. Ainda que viesse da cabeça de uma pessoa que estudou cientificamente, seria, mas não é de uma pessoa só. E foi aplicada na doutrina espírita todos os métodos que existiam na época para que aquela mensagem fosse considerada como séria. Tanto é que Allan Kardec não assina seus livros com o seu nome verdadeiro da última reencarnação. Era um professor conhecido, professor Rivaio. Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Mas não, ele assina como pseudônimo Allan Kardec. Allan Kardec era um nome de uma de suas vidas passadas, de suas existências passadas. A doutrina espírita é filosofia, é ciência e nos liga a Deus, nos propondo seguir o Evangelho de Jesus em espírito e verdade. Por isso nos religa a Deus, apresentando-nos Jesus como o ser mais perfeito, mais amoroso, mais amigo, mais caridoso, mais justo. Todas as virtudes, ele, espírito crístico, já tinha todas elas bem desenvolvidas. Então, por isso ele diz, eu e Deus somos um só. Nesse sentido poético, cientes nós de que sabemos muito bem que Jesus é um filho de Deus, um filho mais velho em consideração a nós, em relação a nós. Essa doutrina espírita, que é ciência, e é tão importante nesses dias de pandemia acreditarmos na ciência, confiar na ciência, respeitarmos a ciência e os trabalhadores da saúde. A doutrina espírita nos diz que a vida é uma proposta de evolução. Ela tem significado. Se nós perguntássemos para um cantor, para um poeta, o que é a vida? Ele diria de tal forma. Se nós perguntarmos para um médico, o que é a vida? Ele vai dizer com seus olhares de médico. Se nós perguntássemos, então, para um matemático, o que é a vida? Ele apontaria dados matemáticos para dizer o que seria a vida. Para nós, espíritas, estudiosos dessa ciência que é o espiritismo, a vida tem significado. E o significado é a evolução. No Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar lá, com toda a clareza, desde o Prolegômenos, nós que estudamos, ou que já tivemos contato com a doutrina espírita e com o Livro dos Espíritos, abrindo lá no início do livro, antes da introdução, em Prolegômenos, vamos encontrar a cepa, aquela imagem, como sendo um símbolo do espiritismo, da união das pessoas, dos espíritos, e encontraremos lá o seguinte texto, abre aspas, o homem, quintessência, o espírito, pelo trabalho. E tu sabes que é somente pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. Ou seja, o homem se depura, se eleva a uma outra e mais pura, mais etérea essência. Nós nos espiritualizamos, deixando de ser tão material, ainda vivendo num corpo de matéria. De que forma? Dizem aqui os espíritos, pelo trabalho. Então, nós espíritas, que estudamos as obras espíritas, sobretudo o Livro dos Espíritos, vamos encontrar na questão 115, 132, 133, que somos criados por Deus, nosso Pai, somos criados simples e sem conhecimento, simples e ignorantes, com uma destinação. A nossa destinação é nos tornarmos seres perfeitos, nos aproximando do Criador pelo merecimento, meritocracia. Não tem como furar fila, não tem como ter um padrinho político. É pelo nosso mérito pessoal, razão pela qual, muitas vezes, os poderosos, ricos, políticos, empresários, reis, quando chegam no mundo espiritual, vão se deparar com seus vassalos, empregados,
tutelados, subordinados, em estado evolutivo muito maior, brilhando, inclusive. Luz irradiando-se, inclusive, daquela pessoa que era um simples na Terra. Porque o que importa para a doutrina espírita é que nós estamos crescendo de acordo com os nossos esforços. Esforços feitos na matéria, na reencarnação. Então, nós vamos tornando-nos espíritos mais evoluídos. Pelo nosso merecimento. Pelo nosso empenho. A vida tem um significado. Para nós espíritas, o significado da vida é a própria evolução. Vamos nos depurando a cada oportunidade, a cada encarnação. Mas numa própria reencarnação, vamos nos depurando a cada situação pela qual a vida nos convida a passar. Há sim aflições, há sim ranger de dentes. Na vida encontraremos muitas dificuldades. Já estamos encontrando. E estamos vivendo um momento de muita dor. Não dá para ser cristão e, ao mesmo tempo, ser indiferente com a dor do próximo nestes dias da pandemia. Não dá para se dizer seguidor das leis de Deus e menosprezar o sentimento das pessoas que sofrem. É incoerente que sejamos nós aqueles que façamos esforços de coerência para com o Evangelho. Não importa se outros não são coerentes. O que importa na vida é a evolução nossa. Não tem como evoluir pelo próximo. Eu queria tanto que minha mãe evoluísse. Eu queria tanto que meu filho evoluísse. Certo. Nós podemos convidar a mãe, o pai, o irmão a evoluir. De que forma? Nos cuidando através da nossa própria evolução. Porque os outros vão observar. E é um convite. Não só falado, mas como esforço de vivenciar, de não revidar, de viver a paz. Esse é um convite que nós podemos fazer. Mas o outro evolui se o outro quiser. Com relação aos filhos, é mais ou menos isso, mas com a diferença. São os nossos tutelados. Somos nós os responsáveis por formar caracteres nesses espíritos, nesses seres. Então, além de falar, de exemplificar, é importante, sim, repisar, reforçar, falar novamente, com toda a paciência, a fim de que também possamos não fazer evolução pelo filho, mas dar bom caminho para que ele possa seguir o caminho da evolução, que é dele. Até certa idade, o filho depende de nós. E é tão bom, em certo aspecto, quando o filho depende mais de nós, porque vai ficando jovenzinho, adolescente, vai se desligando de nós, a influência paterna e materna vai se tornando menos volumosa, menos significativa, os amigos vão tendo mais importância para o adolescente, quando é jovem, mal passa em casa. Por isso é importante, desde os primeiros momentos, até mais, antes da reencarnação, nos prepararmos para sermos eficientes pais e mães. Mas durante a gestação, fazer também todo o envolvimento emocional, intelectual, moral. E depois que nasceu, mais ainda. Isso significa que nós não erraremos? Claro que não. Nós erraremos. E é importante, quando errarmos em relação ao filho, pedir perdão ao filho. Olha, filho, naquele momento, o papai não foi feliz. Você me perdoa? Não tem nada de errado. Ao contrário, está ensinando que nós somos seres falíveis, mas podemos fazer melhor. E a humildade é a primeira lição que Jesus nos convida a exercitar. Não por outro motivo, ele nasceu num coxo. Ali, manjedoura é um prato dos animais, onde comia feno. E Maria teve Jesus ali, naquele local. Humildade. Então, vejamos. Nós estamos na vida para a nossa evolução. Não tem como evoluir pelo outro. Mesmo os nossos filhos, quando chegarem em certa idade, cada vez mais adolescentes, jovens, adultos, vão evoluir por eles mesmos. Nós podemos dar bons caminhos, bons exemplos, mas não tem como evoluir pelo outro. Agora, o significado da vida é a evolução individual. Sim. Ainda que eu já tenha 50 anos de centro espírita. Mas eu tenho 50 anos de centro espírita. Não importa. O que são 50 anos na eternidade? Não é nada.
Ah, mas eu já sou espírita de tanto tempo, já fui dirigente do centro espírita, sou dirigente da reunião, sou dirigente. Que importa isso? Somos aprendizes onde quer que estejamos. O fato de ter ocupado cargos no movimento espírita, no centro espírita, na regional, na federação, seja lá onde for, não nos torna seres com isenção da necessidade de evolução, de aprendizado, de passar por situações difíceis. Não por outro motivo, vemos espíritas reconhecidos e renomados, muitas vezes falhando nas suas missões, seja na mediunidade, seja na oratória, seja no trabalho familiar. Não tem problema, não é porque é espírita que não vai sofrer e que não vai errar. E quem somos nós para ficar julgando a vida do outro? Nós vamos errar também. E também necessitaremos da compreensão e do perdão. Então, evolução intelecto-moral é o significado da vida. A evolução intelectual, ela vem em segundo lugar, porque o mais importante que a doutrina espírita nos convida, exatamente por ser uma doutrina cristã, é que nós primeiro façamos esforços para fazermos a evolução, para desenvolvermos, para crescermos no lado dos sentimentos, no lado da ética, da moral. A evolução intelectual também, concomitante, mas a mais importante, a evolução pelo sentimento. É o desenvolvimento dos valores positivos, das virtudes em nossas vidas. Porque é isso que nos sustenta para que aquilo que vier de evolução intelectual tenha por base o amor. Porque, como diz o apóstolo Paulo, sem amor nada seria. O que adianta eu ser um doutor, PhD e ser mais o quê? Sem amor. O que adianta eu ter conhecimento científico se eu não tenho amor e todas as outras virtudes, filhas do amor, para colocar em prática naquelas lições intelectuais que eu aprendi? Do que adianta ter ciência sem consciência? E a consciência está ali, albergando as leis divinas em nossas vidas. Nós vamos evoluir pelo contato. Vamos evoluir, sobretudo, aproveitando as oportunidades diárias de cuidarmos de nós mesmos, de acolhermos a nós mesmos, de não ficar nos castigando, nos punindo, nos considerando pessoas incapazes. Ah, eu sou burro, olha o que eu fiz. Ah, porque bem que minha mãe falou quando eu era criança que eu não ia dar certo na vida. Se a mãe de alguém falou isso, ou o pai de alguém, ou um professor, um avô, uma pessoa significativa, nos falou isso, façamos exercício de ressignificação disso. Porque a intenção de quem nos falou isso no passado não era nos machucar, era nos motivar a crescer, ainda que tenham feito isso de uma forma equivocada. Porque quando nós falamos para um adolescente, para uma criança, para um bebê, para um jovem, você não vai dar certo na vida se você continuar fazendo desse jeito, a pessoa vai continuar, muitas vezes, dependendo da mensagem, falando, eu não vou dar certo na vida. Você é um burro, olha aí o que você faz, o seu vizinho faz melhor que você. A pessoa vai se programar para ser um burro para sempre. Para ser uma pessoa de pouco exercício de inteligência para sempre. Este é um resultado que encontrei na web. Olha que interessante, eu falei e o telefone repetiu. Quando a gente precisa do telefone, muitas vezes não funciona, e agora fica falando sozinho. Mas, enfim, voltando aqui à nossa reflexão. Mensagens que nós, adultos, deixamos para crianças, para adolescentes. Nós, que somos pessoas significativas na vida dessas pessoas, se essas mensagens forem equivocadas, nós estaremos produzindo uma programação de infelicidade na vida dessas pessoas, dos nossos filhos, nossos alunos, nossos tutelados, nossos evangelizandos do centro espírita. É importante saber colocar com carinho, da forma correta, do jeito correto. Filho, isso que você fez eu não gosto. Você também não vai gostar. Isso que você faz não é bom. É ruim para você também. Faça diferente. Você consegue fazer diferente. Você consegue fazer melhor. Você é capaz. Muda o jeito e muda a programação. A pessoa, nessa idade, vai se reprogramar para a vida toda para ser mais feliz, mais capaz, mais corajoso, mais seguro. E mesmo quando passe por dificuldades, saberá lidar com as dificuldades. Mas se nós dissermos, você não sabe tabuada? Você não vai dar nada na vida. Você vai ser sempre a pior pessoa. Que vergonha que é você. Quando nós falamos isso para crianças, essas crianças se programam para a vida inteira. Eu não vou ser nada na vida. Eu não vou dar certo para nada. Eu vou ser sempre pessoa de pouca inteligência. Eu vou ser sempre o último colocado. É isso que nós queremos?
Nós estamos em constante evolução, por isso é importantíssimo que continuemos estudando sempre. Ainda que nós já tenhamos muito tempo de casa espírita, estudemos no centro espírita. Estudar no ambiente acadêmico, estudar na nossa casa, estudar na família, estudar no evangelho no lar, mas, sobretudo, estamos dizendo aqui especificamente do estudo que o centro espírita nos oportuniza. Que não seja um estudo meramente de decorar. Ah, na lição tal, não sei o quê, na página tal, isso não vale nada para nós. O que adianta falar e não praticar? Mas que façamos reflexões, que pensemos, que formulemos perguntas para nós mesmos. Eu estou aprendendo com essas lições que a doutrina espírita nos traz? Isso que o evangelho está me trazendo está refletindo em minha vida? Eu estou me tornando uma pessoa melhor? Avaliações. Avaliação não é só coisa de final de ano ou de começo de ano, mas é a cada dia. É a proposta da doutrina espírita, está lá na questão 919, na resposta de Santo Agostinho. Avaliações constantes, periódicas, fazendo esforços, porque nós evoluímos pelo contato com pessoas. Evoluímos nos atritos do dia a dia. Quem convive conosco em nossa casa, essa pessoa ou essas pessoas sabem realmente o quanto nós temos de situações ainda por serem melhoradas. Porque é muito fácil vir aqui falar do evangelho, falar do espiritismo, mas será que nós estamos realmente na vida, dando significado para esta vida, fazendo esforços a cada dia de nos tornarmos pessoas melhores? Será que estamos fazendo nosso esforço? Não é esforço qualquer, porque a proposta de Kardec, aliás, que os espíritos respondem para Allan Kardec, é que façamos esforços ao máximo, no limite que pudermos. A vida tem muito significado. Por isso, nós cristãos espíritas, somos a favor da vida em qualquer situação. Não toleramos a ideia de que uma mãe possa provocar um homicídio ou um infanticídio com um ser que está no seu ventre em formação física, mas é uma vida que está ali. Porque depois que nasce também continua em formação e em crescimento. Não é porque está dentro do ventre que não está vivendo. É uma vida. Lamentavelmente, nosso país vizinho, irmão, a Argentina, aprovou recentemente a possibilidade de uma mãe poder assassinar o filho que está no seu ventre. Para nós espíritas, nós que acreditamos na ciência, sabemos que a partir do momento que um óvulo, que já é uma vida, porque está dentro do corpo da mulher vivo, e um espermatozoide, que é uma vida, também com toda a sua velocidade, se encontram e ali se começam a multiplicar as células, e o óvulo se fixa no útero materno, ocorre a nidação, naquele momento, já tem um espírito ali, vinculado ao corpo, e que no mundo espiritual já vinha em preparação para se aproximar daquela mãe, daquele pai. Há uma vida em formação, há todo um conjunto, toda uma preparação que foi feita durante décadas para que aquela família se reunisse novamente. Ah, mas essa gravidez é fruto de um estupro. Quer dizer que porque houve um crime, vamos cometer um outro crime mais grave ainda, que é um assassinato? Permitir? Não. O escândalo é necessário, mas ai daquele por meio de quem o escândalo se faça. Mas se o estupro foi necessário para que aquela pessoa passasse por aquela dor, porque ninguém passa por um estupro sem que esse estupro tivesse um sentido na vida daquela pessoa. Que fosse uma forma também de resgate, com dignidade. Porque todo sofrimento que nos acontece não é obra do acaso. É porque nós atraímos a situação para que possamos resgatar os débitos do passado. Não é porque foi um estupro que nós permitiremos um aborto. Esta é a visão espírita. Contra a pena de morte. Quem somos nós para permitir, para julgar alguém a morrer? Contra a eutanásia. Mesmo porque, nos últimos momentos de vida, passando por dores, ainda que em estado vegetativo, tem um espírito evoluindo ali, depurando-se ali. É necessário viver e permitir a morte natural. Nós somos contra a eutanásia, a pena de morte, aborto, suicídio. Não vale a pena retirar a vida. Às vezes nós queremos matar uma circunstância, mas não matar a vida. Às vezes nós queremos matar aquela dor, mas tirando a vida do corpo, a dor vai continuar e multiplicar. A vida tem significado. Não estamos aqui a passeio.
Estamos aqui para sermos felizes. Ser feliz não é apenas um direito, é um dever, porque nós temos tanto conhecimento já. O Evangelho é tão claro para nós, ainda que não seja agradável viver com certas pessoas, ainda que a vida nos traga situações de dor, é um convite a sermos felizes dentro das nossas possibilidades. Ainda que estejamos passando por pandemia, o que eu posso fazer nesse momento para ser útil e, sendo útil, me considerar e me sentir mais feliz? A vida tem significado. E para nós espíritas, ela não termina com a morte, porque ela já existia antes da vida física. E a morte é apenas uma mudança de página, uma mudança de patamar. Aqueles de nós que estamos passando pela dor nesse momento, de sentirmos a saudade das pessoas que estão desencarnando, seja por quais causas forem, mas no caso específico agora da pandemia, em que muitas pessoas estão desencarnando, pessoas próximas, temos a certeza de que ninguém está passando por uma morte que não estivesse programada. Assim como nós temos conhecimento e trabalhamos mediunicamente tantas vezes, no acolhimento, e vemos os espíritos, os servos de Maria, acolhendo os recém-desencarnados e tantas pessoas no mundo espiritual, sendo convocados a trabalhar na recepção a esses espíritos recém-desencarnados. O acolhimento, ajudando na adaptação no mundo espiritual, que está tudo também fervilhando de energia e de vida nesse momento. Nós lemos no livro Vivendo com Jesus, o livro de Amélia Rodrigues, o Espírito, pela psicografia de Divaldo Franco, uma passagem muito interessante. Porque Jesus, ele esteve na Terra num momento parecido com o nosso. Muita aridez de sentimento, indiferenças, crueldades sociais, sobretudo muito divididas as classes sociais. A vida humana não tinha valor para muitas pessoas mais poderosas, mais ricos. Não tinha valor nenhum. E Jesus veio nesse momento acalmar a psicosfera da Terra, aclarar as consciências, insistindo em viver entre os homens, ainda que os homens, as mulheres, viciados no comportamento naquela época, Jesus era o médico e era o remédio para todos nós, seres humanos daquele tempo. Foi um momento de auge, o auge da revolução do amor na Terra, a vinda de Jesus. Falava-se em perseguição e ele veio falar de fraternidade. E um dia, então, fim da tarde, nesse momento a chuva começa a cair mais forte, espero que o som esteja saindo bom ainda, bem ainda. Mas ainda falando de Jesus, certa ocasião, no fim da tarde, o barco de Simão Pedro estava ali fincado na areia, fixo ali, preparado para a pesca do próximo dia. Jesus se assentou naquele barco e as pessoas vieram ao lado dele e ele começou a falar, falava por parábolas. E ele disse que o reino dos céus era semelhante a um homem que semeia boa semente. O homem joga boa semente no campo, mas esse homem vai dormir, vem o inimigo e joga joio no meio do trigo que aquele homem tinha semeado. E o inimigo se retira. E quando a erva cresce e frutifica, no meio do trigo, aparece o joio. Jesus estava falando para aquelas pessoas a linguagem do povo, para que eles pudessem entender. E uma pessoa grita, Senhor, eu tenho fome. E Jesus continua, o reino dos céus é semelhante ao fermento. E uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Falava por símbolos, Jesus, para aquelas pessoas que já tinham condições de compreender. Mas uma pessoa sem paciência grita, mestre, me tire dessa miséria. Não estava entendendo o que Jesus estava falando. E Jesus continua, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no campo. O grão de mostarda realmente é menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas. Se faz uma árvore, de sorte que as aves vêm e se aninham em seus ramos. A vida, o reino dos céus, é como um grão de mostarda. Mas aí uma pessoa que estava ali, dentre os outros, solta uma gargalhada estridente, desafiadora, e diz, larga de falar de reino dos céus, nós queremos o reino na terra mesmo, e dá uma gargalhada.
Jesus, nesse momento, com a voz mais firme, continua: o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou aquela pérola. Mais uma vez, ele é interrompido. Uma pessoa começa a gritar: não queremos palavras, queremos uma revolução política, uma revolução violenta contra esses tiranos. E Jesus redargue: o reino dos céus é como uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E, estando cheia, puxa para a praia e, assentando-se, apanham cestos. E nesses cestos colocam os peixes bons e os ruins lançam-se fora. Assim será na consumação dos séculos, diz Jesus. Virão os anjos e separarão os bons dentre os maus dentre os justos. Naquele momento, Jesus continua imperturbável, ainda que estivesse passando por aquele momento desafiador, com pessoas ali certamente ligadas a espíritos que queriam perturbar aquele momento, aquele ambiente. Mas ele continua firme e amoroso ante a briga entre os dois mundos, ciente de que muitas pessoas estavam ali, muitas vezes, preocupadas mais com as coisas do dia a dia, com as coisas físicas, sem perceber o banquete espiritual que estava à sua frente. Mas os que souberam esperar, passar pelas dores da vida, com dignidade, aqueles que se esforçaram para seguir antes as lições do Evangelho, hoje já estão de volta. Já estão de volta aguardando as sementes, a boa semente do trigo, a pérola, a rede, com a consciência plena e desperta. O bom cristão, o bom espírita, ele semeia sementes de trigo, que são as sementes de amor, as sementes de paz, as sementes do bem, mesmo em terreno que não esteja muitas vezes preparado, ele prepara o terreno, ele tem a paciência. E quando vai nascer o joio nasce, ainda que nós estejamos fazendo coisas boas, nem tudo que nós fazemos é bom, mas no momento certo nós saberemos separar sem temor o que é bom e devemos trazer para nós, daquilo que não é bom para nós. É importante semear as pequenas obras, como se fossem os grãos de mostarda. Porque Jesus nos diz que o grão de mostarda é o menor de todos os grãos. É isso que ele nos diz. Mas se semeado da forma correta, no momento correto, com sentimento correto, o que vai acontecer com esse grão de mostarda? Vai se tornar uma grande hortaliça, uma árvore, e vai acolher, inclusive, as aves que estão ao nosso derredor. Assim também, quando nós fazemos das pequenas coisas o nosso grão de mostarda, quando nós aproveitamos das pequenas ocasiões para fazer o bem que não seja possível fazer, essas pequenas obras se tornarão grandes árvores. E mesmo aquelas aves, aqueles espíritos, aqueles filhos, aqueles agregados de todas as formas, espiritualmente ou não, vão se aninhar ao nosso derredor para serem acolhidos por essa árvore que foi semeada nas pequenas obras de um grão de mostarda. É fundamental percebermos que nós podemos escolher também, conforme Jesus nos coloca, o fermento da verdade do Evangelho. Isso sim faz crescer a nossa luz interior. A verdade aplicada na nossa evolução. Esse fermento que nós devemos, por um dever de consciência, escolhermos em nossas vidas. Jesus nos convida a buscar a pérola do amor, a pérola da verdade, a mais bonita e valiosa dentre todas as outras, provocando assim a mudança para a nossa riqueza. Mas qual riqueza ele está falando? Claro que é a riqueza da alma, a riqueza que ninguém tira de nós. A vida é como a rede de pesca que Jesus diz no Evangelho. Evangelho de Mateus, capítulo 13. A vida deve ser usada com sabedoria. Os bons peixes, que são as experiências exitosas, aquilo que nós fizemos e deu certo, aquilo que nós nos programamos e fizemos corretamente, tivemos bom proveito, são os bons peixes. Vamos colher esses bons peixes. Mas as experiências que não deram certo, as experiências desafiadoras que nós não conseguimos aproveitar,
são como os peixes que nós não vamos colher, não vamos trazer naquele momento. O peixe está mirradinho ainda. Vamos devolver para que ele cresça. E em outras oportunidades, com mais vigilância, com mais oração, conseguiremos sim voltar a pescar e pescar esse peixe da reforma íntima. A vida é isso, meus irmãos. Oportunidade incessante de evolução. Com Jesus, ainda que esteja tudo difícil, o fardo se torna mais leve. Como diz o poeta, a vida é a beleza de ser um eterno aprendiz. O poeta Gonzaguinha, poeta brasileiro. A batida de um coração é uma doce ilusão. O que é a vida? É maravilha? Maravilha com vida? Ou sofrimento, alegria ou lamento? O que é? Há quem diga que a vida da gente não vale nada no mundo, que é uma gota, é um tempo, é um segundo. A vida é um sopro de um Criador, sem dúvida. Um sopro de Deus numa atitude repleta de amor. Somos nós que fazemos da vida como der, ou puder, ou quiser, sempre desejada. Por mais que esteja errada, por mais que estejamos com dificuldades, ninguém quer a morte. Nós queremos saúde e sorte. Ninguém tem pressa de morrer. Temos pressa de viver com qualidade, sermos felizes. E a cabeça roda, a cabeça agita, e eu fico com a pureza da resposta das crianças. A vida é bonita, é bonita. Não ter vergonha de ser feliz, cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. A vida é bonita e é bonita. Que possamos fazer da vida a beleza de sermos eternos aprendizes de Jesus. No centro espírita, na família, no trânsito, no trabalho, vivendo no mundo, mas com o Evangelho em nossos corações, em nossas consciências. Vamos orar para encerrar nosso encontro? Estamos quase acabando o nosso tempo. Com muita gratidão por esses momentos, por essa reflexão que a Casa Espírita nos permite trazer aqui. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e fazer nossa oração. Pai nosso, que estás em toda parte, Deus Criador do céu e da terra, Deus de justiça, amor e caridade, Deus que nesse momento nos acolhe, nos abraça, nos inspira. Santificado seja o teu nome, santificado nas nossas atitudes, nos nossos esforços de reforma íntima. Que venha a nós o teu reino de amor, de paz. Senhor, seja feita a tua vontade, na terra como em todo o universo. Dá-nos o pão de cada dia. Dá-nos, Senhor, saúde mental, espiritual, a fim de que possamos nos alimentar do pão do Evangelho, que nos sustenta, e evoluir também intelectualmente pelos esforços, pelo trabalho, pelo estudo, pela convivência. Perdoa as nossas dívidas conforme perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes entregues, Senhor, às tentações, porque ainda trazemos tanta inferioridade. E livra-nos do mal, nos ajudando, Senhor, a levarmos luz ao nosso coração. Amor onde haja ódio dentro de nós. Luz onde haja trevas dentro de nós. Ajudando-nos, Senhor, a não somente falarmos, mas vivemos como os espíritas verdadeiros, como seus seguidores. Que assim seja. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe. Uma grande alegria, um aprendizado renovado poder estar aqui com todos. E que o amor de Jesus esteja em nossos lares, em nossos corações. Muita paz a todos.